Antes de deixar o líder da seita, disse que este incidente foi considerado o momento para o filho de Oa ter uma voz no mundo. Portanto, a batalha de hoje com discípulos de artes marciais é muito importante. Não estamos apenas lutando por nossas vidas, mas também pela reputação de Oa. Filho, lembre-se que, quanto a Chan Yang, ele acenou com a mão e prometeu: eu sei que vou prestar atenção e ser gentil. Ele se opôs: não. Por favor, lute com todas as suas forças. A batalha de hoje não pode ser contida. Mesmo que seja um confronto, então não há necessidade de prestar mais atenção. Ele exclamou secretamente que é bom, mas por fora ele fingiu estar seguro. Mas o mestre da seita disse: precisamos ter cuidado para não causar problemas. Big Sean, repetido, no carro. Você disse que o mestre da seita é velho e prestes a subir ao trono. Então é necessário dar uma lição aos artistas marciais. Para que o mestre da seita possa sorrir, mesmo no céu, ele riu quando ouviu isso. Ok? Eu não pensei que o que eu disse era tão casual, certo? De repente, havia uma multidão barulhenta. Todos olharam pela porta. E vi um grupo de pessoas saindo. Alguém perguntou: são aqueles os discípulos Ho-On-Mon? O portão principal estava aberto. Esta voz fez grande show. Vire-se e olhe. Mestre da seita, você. Montanha Huali, explicada. É isso que quero dizer. Os discípulos podem escolher sair. Se eles não querem, eles não têm lutar. obrigação de participar desta batalha. Cha Hyun, bêbado, olhou para um grupo de outras pessoas e perguntou: então essas são as pessoas que escolhem ficar e lutar? É verdade que os discípulos têm um coração para a seita. Eles são pessoas virtuosas. O filho de Poa precisa mais de pessoas assim. Seita Mastoway. De repente, baixou a cabeça respeitosamente e expressou: ontem à noite, eu disse algo que não deveria ser dito. Você veio de um longo caminho e ainda assim, eu digo tal coisa. Não está certo, de jeito nenhum. Espero que você me perdoe, erro. Embora a batalha de hoje seja muito perigosa, o resultado é imprevisível. Mas eu vou lutar junto com você. Big Sean acenou com a mão e respondeu: mestre de seita não precisa fazer isso. Lutando por Oa, no gemido, também é para Tinta Oa. Que tendo terminado de falar, ele olhou para ele e silenciosamente admirou. Que, segundo o mestre de coração nobre, sempre preocupado com seus discípulos e dedicado à seita das flores, em troca em uma situação perigosa como esta. Não sei se posso fazer o mesmo que ele. Tama Yang preguiçosamente disse: bom. É exatamente o mestre que eu imaginei. Você disse muito bem. Yanjong e Zhou Gao sussurraram ao lado. Chama Yang está bêbado de novo. Parece que ele está pensando no dinheiro. Que o engemido apoiará um filho depois disso. Sim, é provavelmente isso. Ele disse novamente, mas desta vez, o assunto
Era simples. O mestre da seita não precisava lutar. É difícil de entender, mas apenas observe e você verá. Mas as artes marciais estão chegando. Eles parecem tão enérgicos. Fora da porta estava quieto. O vento soprou areia. De longe, um grupo de pessoas vestidas de preto e branco chegou cada vez mais perto. Primeiro, é claro, é a verdade ilusória. Ele deu a ordem. Todos correram para frente imediatamente. A multidão sacou suas espadas sem hesitação. Usou um ataque leve para avançar. Dentro, Jogul e Eujon correram para encontrá-los. Cada um segurou suas espadas com firmeza, em uma posição pronta para improvisar. Big Sean perguntou: "Você está aqui?" Havia 3 pessoas. Primeiro, em um piscar de olhos, Tam Mayang desapareceu de seu assento. Ele de repente se moveu para trás, grande show. A mão sortuda reuniu forças para acertar uma palma. Antes que os outros 3 pudessem se aproximar, eles foram jogados para trás por uma explosão de força interna. As silhuetas dos 3 homens desapareceram. Grande Mostrado olhou para Chamian sem palavras. Um movimento, já feito, que monstro! Quanto a ele arranhou o rosto e disse indiferentemente que seu ímpeto era alto, mas sua força era muito fraca. Os 3 artistas estavam sendo derrubados no chão, suas cabeças tontas e girando, não entendendo o que tinha acabado de acontecer. O que tinha acabado de me atingir, eu não sabia mais. Eu só podia ver embaçado. Verdadeira ilusão estava cheia de surpresa. Todos os 3 foram atacados ao mesmo tempo. Mas não vi nada. Como sua força poderia ser tão forte? Há algum truque aqui depois de pensar nisso. Ele me lembrou: meus discípulos tenham cuidado e me sigam. Ele também sacou sua espada e estava alerta, porque ele não sabia que truques eles estavam jogando. Lá para que vocês sigam atrás, eu vou liderar o caminho. Ok, irmão. Mais velho, depois de terminar de falar, a perna fantasma pulou e se moveu. Os outros seguiram de perto atrás. Ele usou sua força interna para transmitir Qigong na espada, então esfaqueou para um poderoso fluxo de ar e rompeu, esmagando diretamente o portão da montanha. Fragmentos de madeira da porta, junto com poeira de areia, voou por toda parte. Verdadeira ilusão entrou cautelosamente. Ele olhou em volta e perguntou se é uma armadilha. Chanyang franziu a testa e cerrou os dentes e questionou: "Por que você destruiu nosso portão? Nós não fechamos o portão." Seus bastardos das artes marciais não conhecem boas maneiras. Quando vai para a casa de outra pessoa, vocês são um bando de bastardos. Quando ele disse de repente isso, franziu a testa e observou cuidadosamente. Vê? Então eles estão todos aqui, há tantos de vocês.
Mas você quer nos confrontar. Irmãos, não tenha medo. Você está muito confiante. Não sei se você é muito confiante ou arrogante. Jogu vagou, incrédulo. O irmão mais velho viu o cara falando. Algo parece familiar, certo? Yeon-jong respondeu que sim. Eu pensei que era bastante familiar, mas eu não tinha certeza de onde tinha visto antes. Chan apontou. Grande mostrado provocadoramente, assim como seu tio no dia anterior. Quando ele foi lembrado do passado, ele ficou com raiva e o repreendeu e calou a boca. Ele elogiou, dizendo a coisa certa, mas ainda discutindo. Eles mostraram. Ficou sem palavras e não se preocupou em dizer de novo, fazendo-o rir ainda mais animado. Verdadeira ilusão, olhou para ele, mas de repente senti dúvidas sobre a vida. O que aconteceu? Qual foi a reação daquela criança? Ele não pôde deixar de perguntar, perguntando onde vocês conseguiram tanta confiança. Até agora, nosso filho sempre foi inferior às nossas artes marciais. Só recentemente começou um pouco de retorno. Agora se atreve a nos confrontar. Chanyan enrolou os lábios e riu. Porque quem é inferior aos poderosos são vocês. No estilo de artes marciais, 100 anos atrás, você ainda tinha que nos considerar o Asuna superiores. Mas agora não é grande coisa. Chen Yuan franziu a testa há 100 anos. Ele de repente começou a rir. O que você está dizendo é: 100 anos atrás foi a era de seus filhos, ou a minha espada, ou a venerável. A pessoa de quem você sempre se orgulha. Mas você sabia que meu Oaquim venerável, a pessoa de quem você sempre se orgulha, falhou miseravelmente contra nossas artes marciais. Tai, Chi, espada. Imperador. Quando ele ouviu que ele congelou, em um instante, seu rosto escureceu. Sua boca se contraiu de desconforto, e ele perguntou: que diabos você está falando? Ele zombou, realmente se humilhando. Olhando sua reação, eu já sabia como você se sentia. Naquela época, as duas pessoas, meu Ohakim venerável e Imperador espada de queijo tailandês, brigaram um com o outro. Você é meu Ohakim venerável. Falhou miseravelmente. No entanto, espada de queijo tailandesa veio para preservar a honra do meu Ohakim venerável. Mas não contou os resultados dessa batalha para o próximo. Artistas marciais. Tendo dito isso, deixe você se lembrar disso. Se foi há 100 anos ou agora. Você não é um oponente de nossas artes marciais. Entenda. Jogul e Yeon-jong levantaram suas espadas. Ambos não puderam deixar de gritar bastardo. Você se atreve a mentir, sem piscar assim. Esse bastardo realmente quer morrer. Grande mostrando também, apontou sua espada diretamente para eles. E com raiva, disse todo o meu. Que então, não é alguém que você pode caluniar tão casualmente. A expressão de Tiamayang ficou sem palavras. Atrás dele, eu realmente não pude evitar. Eu sou o mestre da espada do meu Roá.
Meus discípulos, por favor, me respeitem um pouco. E com quem ele disse que eu deveria competir? Tai Chi, espada, imperador. Artes marciais, o que há de tão bom naquele velho? Ele me vê como um tigre, nada para se gabar. É verdade que eu tive uma luta marcial, competição de artes, com aquele velho. Ele também disse que não importa qual foi o resultado, ele não deixaria ninguém saber publicamente. Algumas memórias do passado. O guarda, a espada, Tai Chi, imperador. Majestosa e eloquentemente proclamou o primeiro. Como taois praticando esgrima juntos. Eu vou te mostrar o verdadeiro caminho que precisa ser seguido. De um cultivador. A espada é implacável. Não importa qual seja o resultado, não se arrependa. Naquela hora, ele até teve que ficar de pé e vê-lo mover os lábios. Até que ele estava entediado. Mas logo ele perdeu suas roupas, estavam esfarrapadas. E ele se sentou no chão, implorando. Eu admito sua força e esgrima são melhores que a minha. Eu entendo a diferença entre vocês dois. Eu me rendo, é o suficiente para você lutar aqui. Por favor, me perdoe. Deixe-me ir de novo. Eu imploro que nos digamos falar com palavras. Não com nossas mãos e pés, assim. Claro, Tia Mayang ainda não parou quando foi espancado. Até que sua camisa foi arrancada e sua cabeça estava inchada. Ele rapidamente baixou a cabeça e se prostrou. Por favor, poupe sua vida rapidamente. Eu imploro que você volte ao presente. Chan Yang lembrou novamente depois daquela época. Toda vez que eu passo pelas artes marciais, eu o chamo para ganhar algum dinheiro para gastar. Eu uso esse dinheiro para alugar o melhor quarto, beber vinho e comer comida o mais delicioso. Pensando agora, eu ainda me sinto feliz. Que era um dos meus irmãos mais novos. Mesmo que ele fosse muito mais velho que eu. Como esses bastardos agora podem mentir completamente assim? Que lhes disse isso sem qualquer evidência. Mas agora eles dizem a verdade. Eles são bastardos marciais. Pensando por um tempo, ele falou e disse: O que você quer agora? Você quer a pessoa que faleceu há 100 anos para ficar para trás e torcer por seu prestígio hoje. Qual é o ponto de vir aqui para falar? Mas, afinal, tudo já passou há muito tempo. Ninguém pode testemunhar mais. Então não implore pelo passado. Suas artes marciais. Hoje vou te ensinar uma lição, em nome do filho de Oa. Zinwan cerrou os dentes bastardo. Como você ousa insultar nossas artes marciais? Chan Mayang de repente gritou, mestre das marionetes. Wei Shaohang ficou assustado e respondeu que estou aqui. Ele perguntou, como é? O jovem mestre deu a alguém para fazer o que eu pedi. O jovem se perguntou. A intenção do diretor era espalhar a notícia. Eu enviei os discípulos do dojo para espalhar a notícia por toda a Indonésia, já. Chan Yang sorriu e elogiou. É isso. Tendo terminado de falar, ele de repente sacou sua espada.
Com um puxão poderoso, um fluxo de ar disparou. Grande Show ficou assustado e rapidamente se esquivou. Aquele fluxo de ar era como um vento que empurrou os passos dos artistas marciais. Então, eles se espalharam e varreram a parede onde o Mountain Gate foi construído. Shan Wan ainda não entende o que está acontecendo. Atrás dele, sons estalando entraram em seus ouvidos. Com o passar, o som de estalo ficou cada vez mais alto. Então, de repente, entrou em colapso. Pedaços de tijolo caíram, colunas de poeira subiram em todas as direções. O portão desabou, revelando uma grande lacuna atrás disso. Não sei. Houve inúmeras pessoas assistindo. Essas pessoas vieram aqui para assistir à emoção. Chan Ma-yang sorriu feliz e disse: era verdade que eles vieram na hora certa. Eu realmente gosto de mostrar meu prestígio em lugares lotados como este. Os irmãos consideraram que cada um deles havia derrotado ou perdeu as artes marciais. Discípulo Yanjong respondeu: eu sou 2, Jogo Will expressou que eu sou cerca de 3. Ele murmurou que é um total de 5. Mestre Lu lutando 4. Está bem. Lula, muito irritado, ligeiramente em resposta. Tian Hian disse, novamente, Chubak derrubou todas as pessoas restantes. E foi isso. Big Sean olhou para ele e perguntou. E você? Ele inocentemente respondeu. Oi. Eu também preciso participar. Não posso discutir. Eu só posso suspirar. Chan Yan sorriu animadamente. Ele gritou alto. Todos correram para a frente. Tio, mestre Lu. Irmãos, também. Zhou Galianzhong estava entediado e não se preocupou em se mover. Big Sean teve que explicar novamente. Esta é uma oportunidade para você praticar. Vamos provar a toda a comunidade de artes marciais quão duro nós treinamos e Rou um filho no passado. Companheiros, monges, mostre a eles toda a técnica da espada da montanha. Quando ele terminou de falar, cada um disse em uníssono retumbante. Sim. Então, imediatamente correu para atacar. Chen também rapidamente deu ordens para avançar, mostrando-lhes algumas maneiras. Os dois lados se reúnem para lutar. Neste momento, Zhou Gul expressou a determinação que a maioria dos irmãos das flores se esforçaram por nos últimos 2 anos. Mas entre todos os monges que se esforçarão mais do que eu vou, hoje, deve lembrando, aquele louco usou todos os métodos para nos treinar. Eu estava determinado que, enquanto eu fosse mais forte, não importa como eu treinei, eu poderia fazer isso. Mas esse pensamento já se foi 2 meses após o término do ramo Orton. Os dias de treinamento eram como o inferno na terra. Eu não aguentava mais. Às vezes eu escalo a montanha alta. Olhou para o céu com uma aparência abatida. Talvez eu morresse aqui, me livrar de todas essas coisas. Se você pudesse construí-lo antes,
Quão difícil é começar de novo. Mas esse treinamento pode acabar, podemos tentar até o fim. Eu acho que, se eu apenas praticar duro, posso ficar mais forte. Mas está escolhendo essa dificuldade é certa. Meu corpo já está tão cansado, mas ainda eu não posso fugir. Eu tive que suportar todas as dificuldades para chegar onde estou. Hoje 2 anos se passaram e eu aprendi muito. Tanto minha esgrima quanto minha força melhoraram. Muito é minha chance. Eu posso ver a força do discípulo de artes marciais. Na minha frente, a maneira como ele correu para frente. Direção de você, como segurar a espada. Eu quero dizer a ele que você está morto, seu bastardo. Você não é digno de ser meu oponente. O som de espadas colidindo soou. John e o artista marcial estavam lutando, suas espadas eram poderosas e decisivas. As características do marcial arte esgrima estavam sendo desenvolvidos. Não tenha pressa. Sempre reconheça lentamente seu oponente, usando uma calma. Espírito da torre para aceitar a espada do oponente. São essas características que ajudaram Marcial Artes para se juntar às fileiras do maior sexo do mundo. Especialmente sua esgrima, que sempre faz os oponentes temerem. Como superar a esgrima das artes marciais? Simplesmente colocar você só precisa fazer movimentos mais rápidos do que eles. Pode-se dizer que a água pode superar o grande incêndio. Mas se o fogo for muito grande, a água vai evaporar sob a pressão constante de ataques. O discípulo de artes marciais não teve tempo de reagir. E seu corpo perdeu o ímpeto e caiu. Neste momento, John correu e balançou o tiro muito devagar. Eu vou te superar. Joe Gould também derrotou seu oponente. Quase ao mesmo tempo, os dois cortaram cada um na mesma direção, balançando suas espadas de lados opostos. O discípulo de artes marciais ficou atordoado. Como isso poderia ser possível? Como eu poderia perder para um discípulo de Flower Mountain? Assim que ele terminar de falar, sangue saiu de seu corpo. A batalha parou. John lentamente se levantou em linha reta. Retirou sua espada e disse: Sua esgrima é muito boa, mas é só que nosso nível de diligência é diferente. Aquele cara imediatamente perdeu a consciência. John olhou para as costas de Joe Gould. Ele também se virou e sorriu. Eles se entreolharam, pensando em seus corações. Eu me tornei muito mais forte. De repente, um incêndio irrompeu do nada atrás de John. Sentindo de onde estava vindo. O suor de John caiu e lentamente virou a cabeça. Chama Yang ficou lá, queimando de raiva. Ele olhou para ele com um olhar desdenhoso em seus lábios. Irmão Jogol cometeu o erro um total de 3 vezes e John 4 vezes desta vez.
Vou deixar pra lá, mas da próxima vez. Então, você vai morrer comigo. John, se encolheu. É verdade que esse cara tá aqui. Então você tem que ter cuidado em tudo o que você faz. Mas através dessa batalha, eu percebi que todo o medo. Técnica de espada é realmente a técnica de espada mais forte. Agora é a hora de darmos mais do que apenas artes marciais. Mas todo o mundo das artes marciais sabe disso. Grande Show agora estava lutando ferozmente com Chun Weon e Wei Lapsan estavam lá, olhando com os olhos arregalados e surpresa. Ganhando esmagadoramente. Eles têm menos pessoas, mas eles ainda podem ganhar. Artes marciais. Artes marciais, uma das principais seitas do mundo, falhou. Tão simplesmente, espere suas mãos. Então estou atordoado e chamei o pai. Ele explodiu em exclamação. Neste momento, eles são muito fortes, aquela flor da montanha. Meu coração está transbordando de emoção. Não acredito que eles fizeram isso. Washon subiu. Os discípulos de Washon fizeram um grande progresso. Chamaeng, que estava sentado, viu sua expressão. Então ele levantou a garrafa de vinho e perguntou: Você gostaria de beber Ele pouco? Suspirou impotente. E este novo dragão também. Isso nunca aconteceu antes. Incapaz de suportar o filho, do colo teve que perguntar ao diretor. Seus irmãos, monges, estão lutando lá fora. Você ainda pode beber álcool. Ele tomou outro gole de vinho e respondeu: Tá tudo bem, eu não sei qual é o nível deles. Eu me dei ao trabalho de ensiná-los. Então, como eles poderiam perder? A ele só ensina aqueles irmãos monges. Neste momento, após um choque de espadas, Grande mostrou uma perna ilusória, separada em duas direções. Ambos pousaram no chão ao mesmo tempo. Xiao Yan estava um pouco lutando. Ele cansadamente enxugou seu suor e pensou consigo mesmo. Muito forte como os filhos Oa poderiam ser, tão fortes. Eles mostraram, falou e disse: Próxima pessoa, porque agora que a seita de artes marciais está em uma posição fraca, parece que você quer vir aqui e se exibir um pouco. Certo. Ele estava respirando pesadamente, mas quando ele ouviu você dizer isso, veias azuis apareceram imediatamente. Vocês, por favor, sigam em frente. Ok? Ele gritou com raiva: Por quanto tempo vamos ficar lá? Vá em frente e derrube-os. Naquela época, os caras restantes correram rapidamente para frente. Eles se separaram e cercaram cada pessoa, uma por uma. Depois de assistir Big Sean, sorriu e disse: Você sabe que está perdendo, mas ainda se recusa a admitir. Eu não acho que as artes marciais são agora que temos que fazer algo assim. Você acha que se todos vocês se levantarem, vamos perder nossa posição em nosso sol? Phanam Cham cerrou os dentes com raiva. Mas eu ainda tinha que tentar ficar calmo e pensar: caramba, se eu ganhar nessa situação,
eu não vou ficar orgulhoso ou feliz em uma batalha 1 a 1 com ele. Devo vencer e recuperar minha reputação nas artes marciais. Respirando fundo e depois expirando. A perna fantasma perguntou bruscamente: Vocês são muito fortes. Eu admito isso. Mas por que aquele cara não luta? Então, vocês subestimam o marcial, artes que estão nos enviando. Ele está falando sobre Chanayan, que ainda está sentado, bebendo e bebendo. Ele acabou de beber um pouco. Big Sean respondeu com indiferença. Onde você pensa que está indo com seu nível, não há necessidade de ele participar aqui. Quando há um oponente digno, ele vai lutar. O que, mesmo se você ficar bravo, é o mesmo, porque até eu posso influenciá-lo. Há muitas coisas neste mundo que são difíceis de entender. É possível que uma galinha tenha 3 pernas. Ou para uma cobra ter 2 caudas. Então é normal para uma pessoa ela ter 3 6 cabeças. Verdadeira ilusão. Duvida e vagamente. Imagina 3 cabeças e 6 braços. Ele apontou sua espada e disse: Você não precisa pensar muito. Seu oponente sou eu. A espada certa confronta a espada eterna. Realmente, não há nada melhor. Quanto à pessoa que enfrenta Ho, um bronzeado longo. Não parece bom. Ouvindo essas palavras, a verdade ilusória foi insultada. E loucamente correu para a frente esse bastardo. Olhando para ele correndo em direção a ela, grande pensamento mostrado novamente. Artes marciais estão procurando uma verdade solta. Eu ouvi o nome dele muitas vezes. Ele é um dos mais poderosos. Jovens discípulos em artes marciais. Se não fosse pela recente associação Oatong, Nikin Lao teria um lugar entre jovens famosos do mundo. Pode-se entender que Chun Kin Long e taxa rodoviária única, One, eram iguais em força. Seu ataque interno é muito bom. Seu estilo de espada é afiado, olhando para sua espada. Movimentos de artes marciais que são como fitas de sabão. Esvoaçando sem rumo, é impossível adivinhar. Agora eu entendo por que ele é famoso. Entre as fileiras de jovens cavaleiros, mas realmente ele apenas foi lá. Agora, meus movimentos de espada podem fazer flores de damasco florescerem. Ele girou a mão da espada, trocando espadas no espaço. Pétalas de flores apareceram de repente. Estava claro que a pessoa estava em um lugar, mas inúmeras silhuetas diferentes apareceram no espaço. Chen Wan parou e arregalou os olhos e surpreendeu porque seu corpo parecia ser passivo. Aqueles clones correram para frente, cortando-o como um vento escondido. E, finalmente, Big Sean realmente chutou os pés e correu para frente. Lançou um golpe decisivo na perna da ilusão, sem nem mesmo ele ter tempo de reagir. Então se moveu atrás dele. Seus clones desapareceram, gradualmente se tornando pétalas vermelhas de damasco. 7 raios de luz emanou
do corpo da verdadeira ilusão. Esta é a espada, e 10 de Damasco, 7 espada. Espada de flor de Damasco, decapitando o grande mostrado desencadeado.